Bom dia, nono ano. Vamos estudar geografia. Peguem o livro de vocês aí, vamos dar continuidade ao capítulo 6 do livro de geografia. E aí, turma do nono ano? Vocês estão estudando? Vocês estão realmente pegando o livro, fazendo as atividades certinho? Eu estou recebendo poucos e-mails com relação às tarefas de vocês. Muito poucos alunos do nono ano estão fazendo tarefa. Vocês têm que entender o seguinte, a turminha do nono ano. Nós estamos vivendo numa época em que está acontecendo esse coronavírus, então assim, não dá para ter muita gente junto. A gente sabe de tudo que está acontecendo aí fora. Então o que a gente faz quando acontece uma coisa dessa? Da mesma forma que a gente está se adaptando, fazendo essas videoaulas para vocês assistirem, que parece que é fácil, simples chegar aqui e falar não. Eu sempre em dias anteriores eu tenho que estudar todo o capítulo, eu tenho que ver aquilo que eu vou falar, eu faço resumos, né? E vários resumos para chegar aqui e conseguir explicar para vocês da melhor forma possível. Então assim, essa videoaula não é para assistir só uma vez, né? É importante vocês assistirem até 2 vezes e prestar bastante atenção, não tá ligado em mais nada aí ao redor. Então assim, cada um tem que fazer a sua parte. É assim que vai ter que estudar por enquanto, até voltar à normalidade? Então assim, é uma questão de adaptação. E todo ser humano é capaz de se adaptar. Quando você muda de uma cidade para outra, o que acontece? Nossa, você tem que se adaptar, é uma casa nova, uma rua nova, gente nova, né? Até se comunicar com as pessoas, ou estudo novo, escola, trabalho, né, dos pais. Então assim, é uma adaptação assim que gera um pouco de desconforto até você conseguir, né, se adaptar a tudo. Então, esse momento que nós estamos vivendo aqui, né, é um momento muito ruim para muitas pessoas, com certeza. Mas a gente tem que estudar através do computador. Nós temos que fazer isso agora. E é importante que vocês peguem todas as aulas programadas. Quem ainda não fez nada, pega todas as aulas programadas e começa a fazer. Precisa estudar em casa. É muito importante que vocês estejam estudando em casa. A gente não está mandando essas aulas programadas à toa. A gente está mandando essas aulas programadas que é para vocês sentarem, pegar o livro, pegar as atividades ou quando eu dou pesquisa e realmente fazer. Ok? Isso é muito importante. E outra coisa também é pegar o livro, tá lendo, fazendo as atividades todas certinhas, tá bom? Então assim, é muito válido isso também. Porque se isso não fosse válido, não existiria hoje em dia educação à distância. Eu, por exemplo, quando fiz o meu curso de pós-graduação, eu fiz à distância. Eu tinha uma aula por semana. O restante dos dias eu tinha que estudar em casa, sozinha, estudar, fazer resuminho, né? Para fazer trabalho, a hora que chegar nesse dia dessa única aula que a gente tinha, apresentar o trabalho, né? Essa única aula que a gente tinha, às vezes a gente fazia trabalho em grupo ali naquele momento, mas foi assim que eu fiz o meu curso de pós-graduação. Hoje em dia existem faculdades à distância, né? Vocês estudam o tempo inteiro em casa, assiste algumas videoaulas, aí geralmente tem uma aula presencial. Então eu quero assim que vocês entendam que tudo isso é muito válido. Então assim, nós estamos num momento em que a gente precisa cada um fazer a sua parte. E eu realmente espero que vocês, no nono ano, que daqui a pouco vocês vão para o ensino médio, vocês realmente aprendam a fazer a parte de vocês, tá bom? Isso é muito importante mesmo, tá? E vocês precisam realmente estudar em casa, do jeito que eu, como professora, estou estudando os capítulos, estou estudando aquilo que é possível passar para vocês da melhor maneira possível aqui, tá certo? Então assim, o que nós estudamos semana passada na videoaula? A primeira e a segunda revolução industrial, certo? A gente já começou o capítulo 6 do livro 2. Então assim, a gente vai continuar hoje o quê? Falando sobre o quê? A terceira revolução industrial. Quando a gente fala em terceira revolução industrial, é a revolução que a gente está vivendo até os dias de hoje, tá? Então a terceira revolução industrial, ela começou na metade do século XX, tá? Então na metade do século XX iniciou a terceira revolução industrial e ela vai até os dias de hoje. E a terceira revolução industrial, ela tem um outro nome também, tá? É a revolução, olha só, a revolução técnico-científica informacional. Olha que interessante, então a terceira revolução industrial, ela tem esse nome, revolução técnico-científico informacional, tá? E é lógico
que a gente já deu para se ligar aí. Terceira revolução industrial, né, do metade do século XX até os dias atuais, significa que houve um aprimoramento tecnológico enorme, né, na humanidade. E isso, com certeza, ajudou muito na questão industrial, tá? Então, nós estamos aqui no capítulo 6 do livro de vocês. Então, estou dando continuidade a partir da terceira revolução industrial aqui, tá bom? A gente parou na segunda revolução. Olha só. Essa terceira revolução industrial, a principal característica dela é o avanço tecnológico que houve, né? Da metade do século XX para cá, um avanço tecnológico imenso. Esse avanço tecnológico, ele foi nas áreas da comunicação, houve um avanço tecnológico nas áreas de transporte, tá? Na informática e na química também. Então, assim, tudo isso ajudou não só o relacionamento, o contato com pessoas do mundo inteiro, né? Mas quando a gente fala numa revolução tecnológica na área química, isso também ajudou muito na questão industrial, tá? Então, a terceira revolução industrial, conhecida como a revolução técnico-científica informacional, que começou a partir da metade do século XX e vai até os dias atuais, né? Ela se caracteriza pelo grande desenvolvimento científico e tecnológico, né? A partir desse século XX, muitas coisas na área científica foram descobertas e na tecnológica, aprimoramento de muita coisa, tá? Então, é uma característica bem importante e principal da terceira revolução industrial, foi esse grande avanço tecnológico na área científica, tá bom? Então, isso é muito importante, que quando a gente fala área científica e tecnológica, informática, telecomunicações, tá bom? E na química também, na indústria química. Olha só, quem foram os países de destaque? Porque a gente sabe que começou lá na Inglaterra, essa revolução industrial. E os grandes países que têm esse destaque tremendo nessa terceira revolução industrial que vem até os nossos dias, nós temos, olha só, Alemanha, França, Reino Unido, Estados Unidos, Japão e recentemente a China entrou, né, nesse grupo aí, tá bom? Que é o grupo que fala aqui dos países de destaque nessa terceira revolução industrial. Tá? Tá aí no livro de vocês, no capítulo 6, tem essas informações, entendeu? Então vocês vão lá na página 9, tá? Na página 10 e 11 tem essas informações aí, ok? Que eu tô passando aqui para vocês, tá? Então, assim, com toda essa tecnologia, as indústrias melhoraram muito. Com tanta tecnologia, começaram a gerar o quê? Começaram a gerar produtos muito qualificados, né? Produtos assim de última geração, as indústrias começaram, né, a fabricar. Então, assim, realmente esse avanço, esse grande avanço na área científica e tecnológica, com certeza beneficiou bastante as indústrias, tá? Então, assim, elas começaram a produzir mais e produzir produtos, né, de uma geração, produtos muito modernos, né, que a gente fala geração moderna, né, são produtos bastante modernos, produtos assim que hoje em dia, se a gente for pensar no tablet, no celular, então tem produtos assim com muita tecnologia, até nos brinquedos também, alguns brinquedos eletrônicos, quanta tecnologia, ou nos drones, né, então as indústrias realmente se beneficiaram bastante com esse grande avanço aí científico e tecnológico. Na área da medicina, a gente fala que a área da medicina também cresceu muito, que quando a gente fala no grande desenvolvimento científico, a gente engloba a área da medicina, tá bom? Então, assim, toda essa tecnologia favoreceu bastante as indústrias, principalmente as indústrias multinacionais, porque quando a gente fala das indústrias multinacionais, são aquelas indústrias que têm a sede num país bem desenvolvido, tipo Estados Unidos, e que monta as filiais em outros países. E isso só foi possível por causa dessa grande tecnologia que existe no mundo na área das telecomunicações, né? Então, e de transporte também. Então, isso favoreceu bastante que as multinacionais, essas indústrias, fossem instalar as suas filiais em outros países.
é tipo subdesenvolvidos. Porque quando a gente fala em multinacionais, ela tem uma sede principal, onde ela foi criada, num país bem desenvolvido, né? Tipo uma potência, e é uma multinacional com toda essa tecnologia na área de transporte e na telecomunicações, então é possível montar as filiais em outros países, tá? E geralmente essas filiais são montadas em países subdesenvolvidos, ok? Então, essa terceira revolução industrial, né, tem várias características, além desse avanço científico e tecnológico, né, tem o aumento da produção, gerando produtos de muita qualidade, gerando produtos muito modernos, produtos bem tecnológicos, e favoreceu demais, né, as multinacionais, ok? Olha só. Pois assim, quando a gente fala em multinacional, se ela era uma empresa enorme num país bem desenvolvido, e aí vai abrir outras sedes nos países subdesenvolvidos, quer dizer que abre o mercado, né? Então, assim, esse mercado de produtos existe no mundo inteiro. O país não produz um produto só para ele. Então, os produtos são vendidos, são exportados para o mundo inteiro, ok? Então, realmente, a terceira revolução industrial que a gente está vivendo até hoje é essa revolução, né, na área da indústria, que realmente favoreceu praticamente, né, o mundo inteiro. Outra coisa muito interessante é quais são os exemplos das tecnologias de informações e comunicações de destaque. Exemplos da tecnologia de informação e comunicação, que é TIC. Essa sigla, TIC, T-I-C, significa Tecnologia da Informação e Comunicação, tá? Esse é o TIC, ok? São o quê? Exemplo, computadores pessoais, todos os computadores são exemplos desse TIC, né, dessa tecnologia de informação e comunicação. Computadores, tablets, notebooks, celulares, são exemplos que todos nós usamos muito hoje, e alguns com bastante modernidade, bastante tecnologia, né, que são exemplos aí de toda essa tecnologia da informática e comunicação, ok? E todos eles conectados na internet. E tudo que está conectado na internet tem ligação praticamente quase no mundo todo, ok? Por isso que favoreceu muito as multinacionais, poder estar essa comunicação muito mais fácil, né, com outros países, diversos lugares, para eles acompanharem as filiais nos outros lugares também, ok? Vamos lá. Falando da terceira revolução industrial ainda, ela é marcada pelo predomínio das indústrias com muita tecnologia, tá? Então tem umas indústrias que hoje em dia, principalmente nos países assim bastante desenvolvidos, as indústrias de tecnologia desses países são basicamente assim super tecnológicas, né? São indústrias assim com uma área assim muito avançadas. Aqui no Brasil tem muita tecnologia nas indústrias? Tem, né? Hoje em dia as indústrias têm muita tecnologia, mas quando a gente fala nesses países assim de primeiro mundo, nos países bastante desenvolvidos, a tecnologia dessas indústrias realmente são bem grandes, a tecnologia que eles usam. Então, assim, a terceira revolução industrial, ela é marcada assim pelo predomínio das indústrias que usam muito tecnologia. Então, indústria que usa muito tecnologia vai gerar produtos mais caros, tá? Então lembre-se disso, vai gerar produtos mais caros. E se é uma indústria que tem muita tecnologia, quem é que vai estar trabalhando nessa indústria? Essas pessoas que trabalham nessas indústrias, elas têm que ser uma mão de obra qualificada. Elas têm que ter cursos, né? Elas têm que ter essa preparação para estar trabalhando nessas indústrias, né, com alta tecnologia. Não dá simplesmente para você que não entende nada de tecnologia em uma outra área entrar numa indústria dessa, vou trabalhar nessa indústria, mas eu não tenho uma formação dentro daquilo que a indústria pede para trabalhar lá dentro, entende? Por isso que fala mão de obra qualificada, tá? O Japão, por exemplo, todo mundo ali tem uma mão de obra qualificada. As crianças, quando entram na escola, já no período do pré, que a gente fala aqui, eles já começam a aprender a mexer em tablet, porque lá existe
algo muito importante com relação à educação do Japão e da China. Já desde cedo, né, colocar esse interesse nas crianças de saber aprender e a mexer com a tecnologia, ok? Então, olha só, no processo de globalização, as tecnologias, toda essa tecnologia, né, todas essas inovações, isso engloba a globalização. A globalização nada mais é que toda essa tecnologia, com todos esses avanços, esses contatos de países com outros países, essa rede comercial, essa rede de comunicação moderna, isso, né, nós estamos vivendo o quê? A globalização, ok? Que já falei com vocês sobre a questão da globalização. Então, as tecnologias e suas inovações possibilitam a superação de barreiras físicas. Hoje em dia você pode falar com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, né? Graças à tecnologia. Se você tiver um parente que mora lá no Japão, é possível você falar com ele pelo notebook, ver a pessoa, estar conversando com ela, né, pelo celular. Então, realmente, com todas essas inovações, favoreceu demais, né, essa comunicação das pessoas no mundo inteiro, tá? Então foi bem favorecida essa questão da comunicação, essa proximidade que você tem com as outras culturas, facilitou bastante. Outra coisa também muito importante que tem aqui no livro de vocês é o DIT. DIT é uma sigla, D-I-T, DIT, Divisão Internacional do Trabalho, tá? O DIT é a Divisão Internacional do Trabalho. É o que? É a distribuição da produção econômica no espaço mundial, ou seja, a especialização de cada país, tá? No comércio internacional, de acordo com aquilo que ele produz, exporta e importa. Então, assim, quando a gente fala DIT, Divisão Internacional do Trabalho, né, a gente está falando disso, a especialização de cada país no comércio internacional. Tipo assim, o que é o forte aqui do Brasil, quando a gente fala nessa produção econômica? O forte do Brasil é a agropecuária, tá? É a agropecuária o forte do Brasil. O Brasil é grande exportador de laranja. E essas laranjas exportadas para os Estados Unidos, tipo assim, a laranja exportada é o quê? É a matéria-prima que sai daqui e vai para os Estados Unidos, por exemplo. Lá, o que acontece? Eles vão fazer suco de laranja? Não, eles mandam para as indústrias para fazer aquele suco de laranja em caixa, em garrafinha. Entenderam como que funciona? O Brasil é um grande exportador de soja também, né? Exporta muita soja para fora. O Brasil também exporta muita carne para fora e outros produtos agropecuários também são exportados aqui do Brasil. Então, quando a gente fala de Divisão Internacional do Trabalho, cada país, né, tem uma especialização. Cada país tem uma especialização, certo? Alguns países da Europa assim, são muito especializados em uma área que é o que? Industrial. O Japão, por exemplo, que é na Ásia, o forte do Japão, o que é? Agropecuário? Não, não é agropecuário, é a indústria, né? É a tecnologia. Então, sim, cada país, né, dentro da sua área, tá? Então, DIT, Divisão Internacional de Trabalho, tá? É a distribuição, ou seja, a especialização de cada país no comércio internacional, tá? De acordo com aquilo que ele produz, de acordo com aquilo que ele exporta, daquilo que ele importa. O Brasil também importa, o Brasil compra de fora também algumas coisas, né? Assim como cada país tem aqueles produtos que eles exportam e tem produtos que eles não têm lá e eles compram de fora, ok? A gente pode dar um exemplo de DIT na época das grandes navegações. É a relação que tinha entre a colônia e a metrópole. A colônia fornecia toda a matéria-prima, né, todas as riquezas que tinham ali na colônia, ia para a metrópole europeia. A matéria-prima chegava lá, se transformava em produtos e eles vendiam esses produtos por um preço bem caro lá, entendeu? Isso é um exemplo de DIT, Divisão Internacional de Trabalho. Infelizmente, ainda hoje não tem esse sistema colônia e metrópole, né? Mas ainda hoje, o que acontece? Muitos países subdesenvolvidos, inclusive o Brasil, são grandes exportadores de matéria-prima. A especialização desses países subdesenvolvidos geralmente é matéria-prima ou mão de obra, ok? E outra coisa são países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então, os países desenvolvidos,
né? São aqueles países que têm as indústrias, grandes indústrias multinacionais, e os países subdesenvolvidos, como o Brasil, por exemplo, exporta essa matéria-prima que vai ser usada nessas indústrias, ok? Olha só, a Revolução Industrial realmente foi um marco na história. Desde a primeira Revolução Industrial até a nossa terceira Revolução Industrial que a gente vive até hoje, com certeza, foi um marco na história, né? Principalmente nessa área econômica, tá? Devido ao quê? As inovações tecnológicas, as inovações científicas, tá? Na área da medicina também, tá? Olha só, muita gente, durante esse período, desde a primeira Revolução Industrial em diante, muita gente que vivia no campo, a população era concentrada no campo, veio para a cidade. Não só por uma questão das indústrias, né, para ter uma vida melhor, né, as cidades se tornaram atrativos, as indústrias se tornaram atrativos também desde a primeira Revolução Industrial, ok? Olha só, quando a gente fala, a Europa é um continente bastante industrializado, tá? A Europa realmente é um continente bastante industrializado. As indústrias europeias, e elas não são igual assim, a gente fala Europa. Aí vamos aqui para a América. Tem um país, que é os Estados Unidos, certo? Que é muito, altamente industrializado, ok? Agora, quando a gente pensa em Europa, não existe só um país, existem vários países ali muito fortes na questão industrial, tá? Então, as indústrias europeias não se concentram num único centro, ok? Então, várias cidades em outros países ali na Europa também tem bastante destaque nessa questão da indústria da tecnologia. Tanto que aqui na página 16 de vocês do livro, olha só, na página 15 de vocês tem uma tabela, tá? Tem uma tabela. Países com maior atuação de robôs na indústria, tá? Então, olha só, os países que mais usam robôs nas indústrias. Nós temos aqui, em primeiro lugar, Coreia do Sul, nós temos depois Singapura, Alemanha, Japão, Dinamarca, Estados Unidos, Itália, Espanha, Canadá e França, tá? Então, esses países, esses 10 países, essa lista de 10 países está aí na página 15 do livro de vocês, são os países que mais usam robôs nas suas indústrias, tá? Então, nós podemos dizer que são indústrias assim muito modernas, né, com toda essa atuação de robôs. Então tá aqui, ó, na página 15 de vocês encontram essa tabela aqui, bastante interessante isso aqui, né? A Coreia do Sul tá em primeiro lugar de indústrias que usam mais robôs, bastante interessante. A gente pode ver que da Ásia, do continente asiático, nós temos a Coreia do Sul, a Singapura, o Japão. Quando a gente pensa no continente americano, nós temos Estados Unidos e Canadá, tá? E continente europeu, quem que nós temos aqui? Nós temos a Alemanha, nós temos a Dinamarca, Itália, Espanha e França, tá? Então, tem aí 3 continentes que têm as indústrias mais robotizadas do mundo, né? E quando a gente pensa em Alemanha, em França, em Japão, são os países assim que possuem uma alta tecnologia, a gente pode dizer que são os países desenvolvidos, ok? Bom, olha só, esse foi o capítulo 6 de vocês, né? Nós já terminamos aqui esse capítulo 6, tá? Tô colocando para vocês as coisas mais importantes. Quando a gente fala das indústrias da Europa, olha só, nós temos a Inglaterra, que é bastante desenvolvida, e aliás a Revolução Industrial começou na Inglaterra. Nós temos a França, né, como já tinha falado para vocês, e a Alemanha. Então, quando a gente fala assim, tem vários países bem desenvolvidos na questão industrial. Acabei de citar 5 países da Europa, né, que usam muitos robôs na área da indústria. Mas qual desses países é o mais, assim, que tem o destaque industrial? É a Alemanha. Hoje em dia é a Alemanha que tem o grande destaque, né, industrial do continente europeu, ok? Então nós estamos encerrando por aqui o nosso conteúdo do capítulo 6. Se for necessário, escutem esse
videoaula aí até 2 vezes, que é bastante importante. Dá uma lida no livro, grifa, ok? E fazer as atividades, né, do capítulo 6, que acho que está nas aulas programadas dessa semana para vocês, tá bom? Então, tchau e até mais para vocês.